Olá, eu gostaria de discutir aqui um artigo que eu escrevi há cerca de 2 anos sobre o movimento Escola Sem Partido. Esse movimento surgiu em 2004 com uma proposta de combater o que ele chama de doutrinação de esquerda nas escolas públicas e no ensino em geral. E depois foram se agregando a esse movimento e aos projetos de lei inspirados nesse movimento, outras questões como a ideologia de gênero. Então, eu notei uma falta de aprofundamento constitucional e mesmo filosófico em relação a essas questões suscitadas por esse movimento. Então, escrevi um artigo como capítulo de livro que está disponibilizado no meu perfil da comunidade academia.edu. É uma comunidade na internet que vale a pena subscrever, pode ser gratuito, né? Salvo para usar outras funcionalidades, e lá os pesquisadores, os professores e os usuários disponibilizam seus artigos de forma gratuita. Então, eu disponibilizei esse artigo lá no academia.edu, mas também eu publiquei 3 artigos no Conjur, no Consultor Jurídico, baseados nesse artigo original. Então, eu peguei os 3 temas principais do meu artigo e cada um virou um artigo no Consultor Jurídico. Todos acho que tem no título Escola Sem Partido, de maneira que vocês podem também procurar lá. E esses 3 artigos do Conjur resumem também o argumento do primeiro artigo. Então eu vou fazer uma série de 3 vídeos também, baseados nesses 3 pontos que eu considerei importantes nessa temática. Um primeiro vídeo sobre a questão da laicidade estatal, que é invocada por esse movimento e nos projetos de lei respectivos. Um segundo vídeo sobre a questão da moral familiar e sua relação com os demais princípios constitucionais, porque existe esse argumento também que o movimento invoca, baseando-se no artigo 12 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E o terceiro aspecto, que será objeto de um terceiro vídeo, todos relativamente curtos, eu espero, é propriamente sobre a questão da imparcialidade, da neutralidade do professor. E aí essa parte é a que tem um conteúdo filosófico propriamente mais profundo, porque, como já se intui, ela nos conduz à questão da verdade, não é? Da neutralidade, da possibilidade de uma verdade naquelas questões políticas, socioculturais e econômicas. É assim que o movimento se propõe, não é? Que o professor seja imparcial, trate com a mesma seriedade, a mesma objetividade as questões, as diversas correntes que tratam das questões políticas, socioculturais e econômicas. Então, no terceiro vídeo eu vou discutir se isso é realmente possível, em que medida, quais as consequências que podem advir de uma proposta dessas. Então, apresentado aqui o escopo da nossa série, né, e também a menção aos artigos que eu escrevi sobre isso, eu vou discutir a primeira questão da laicidade estatal. Como eu disse, o movimento tinha um primeiro objeto que era contra a doutrinação de esquerda nas escolas, contra o marxismo, o comunismo, o socialismo, que seria de alguma forma incutido nos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, tanto na escola pública quanto nas escolas privadas. Então, esse era o primeiro objeto do movimento. Mas depois, esse movimento, ele de alguma forma fez uma aliança
com os parlamentares evangélicos e trouxe e de alguma forma essa aliança resultou numa junção dessa preocupação original sobre a doutrinação de esquerda com as questões de gênero. Então, basicamente, uma intenção dessa frente evangélica, né, que foi abraçada pelos fundadores e representantes do movimento Escola Sem Partido e vice-versa, em relação à proposta original do Escola Sem Partido, mas uma tendência, uma proposta de proibir nas escolas o ensino ou a menção à ideologia de gênero. Então houve a junção dessas duas preocupações e hoje um projeto de lei, salvo engano ainda é esse, mas pode ter mudado nos últimos meses, eu estou fazendo com a menção que eu dei nos artigos, o projeto de lei 7.180 de 2014, ele então versa sobre essas duas coisas, essas duas temáticas, né? Então ele traz disposições legais e também alterações da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, como eu disse, houve a junção com a questão da ideologia de gênero, a proibição a essa menção nas salas de aula, etc. E o movimento aduz que essa menção, essas posições tomadas pelos professores nessa área propriamente moral, da questão da sexualidade, dos gêneros, como conceber os gêneros masculino, feminino, a questão da homossexualidade. Então os representantes do movimento entendem que eles estariam protegidos pela laicidade do Estado, né? O Estado é laico e, portanto, os professores, sobretudo da rede pública, não poderiam abordar essas questões sem ferir o princípio da laicidade. E aí vocês me perguntam o que é que tem a ver a laicidade religiosa, não é, com essa temática da ideologia de gênero. Então vejam só, a laicidade geralmente ela é concebida como a neutralidade do Estado diante das religiões, né? O Estado não pode adotar, não pode estabelecer uma religião, e aí vem isso do direito norte-americano, direito constitucional, né, com a cláusula Establishment Clause, que justamente fala dessa impossibilidade do estabelecimento de uma religião pelo Estado, e a gente tem um reflexo dessa nomenclatura na nossa Constituição. Então, a laicidade impede que o Estado adote uma religião, que os membros do Estado, os agentes públicos, manifestem preferências religiosas no exercício de suas funções. Então é como usualmente é concebida a laicidade estatal. Mas o movimento Escola Sem Partido, e eu vi uma entrevista nesse sentido de um dos líderes do movimento, num depoimento, numa audiência pública no Congresso Nacional, ele disse que além disso, de o Estado ser neutro e permitir também o exercício das várias religiões, que a laicidade ainda exigiria que o Estado respeite a moralidade religiosa. Então, na concepção desse movimento, além da laicidade compreendida, né, como usualmente a neutralidade do Estado é a liberdade religiosa, da liberdade das pessoas de professarem qualquer religião sem impedimento, sem interferência do Estado, além disso haveria uma obrigação de o Estado respeitar a moralidade religiosa.
e daí decorreria a proibição dessas temáticas de ideologia de gênero, porque isso feriria a moral religiosa. Então aqui eu tenho uma discordância muito veemente com essa pretensão do movimento, e eu acho que essa concepção da laicidade está equivocada, e ao contrário, essa concepção leva a desconsiderar o princípio da laicidade. E eu vou dizer por quê. É verdade que as religiões, elas têm uma metafísica e têm uma ética, né? E eu lembro de uma leitura que eu fiz há muitos anos de um antropólogo, Clifford Geertz. Eu não me lembro o título do livro de Geertz, mas ele dizia ali justamente, é o seu livro mais famoso, ele dizia ali justamente que as religiões têm sempre uma metafísica e uma ética. A metafísica que explica a origem do mundo, a criação do mundo, mas é claro, toda religião também tem uma ética, tem um código de conduta, de comportamento religioso, moral, né, de relacionamento entre os homens, né, próprios daquela religiosidade. Então, que as religiões têm uma moralidade própria, não há dúvida nenhuma. A questão é saber se o Estado deve respeitar obrigatoriamente a moralidade religiosa. E a resposta é não. O Estado não deve ter compromisso com a moralidade das religiões. O Estado deve permitir o exercício das religiões dentro dos limites usuais, não é, de respeito à ordem pública, etc. Mas o Estado não tem, de fato, um dever de respeito às moralidades, à moralidade religiosa. Um primeiro aspecto mais simples, porque a moralidade religiosa ela pode ser múltipla. Se nós temos múltiplas religiões, nós temos múltiplas moralidades religiosas, né? Então peguemos um exemplo simples também, a questão do casamento. Nós temos a religião muçulmana no Brasil, que em geral permite a poligamia, não é? Ao mesmo tempo, o cristianismo não permite a poligamia. Então, essas duas religiões têm moralidades contrárias a respeito de uma determinada temática. Então, o que é que o professor vai dizer em sala de aula? Ele vai poder falar que no ordenamento brasileiro não pode haver poligamia, porque com isso ele vai estar de alguma forma se contrapondo aos ensinamentos, pelo menos de certas tendências do islamismo, né? Ou vice-versa. Então já se mostra aí que é problemático falar numa moralidade religiosa como algo monolítico, né? Esse é o primeiro aspecto. Mas o segundo, que diz respeito mais propriamente com a nossa filosofia do direito, é que o Estado adota pontos de vista morais. Claro, a lei, o direito e a moral, no meu entender, são esferas diferentes, né? Os próprios justnaturalistas reconhecem que são esferas diferentes, embora alguns, justamente o justnaturalismo, defenda que há um certo ponto em questões extremas, como a extrema injustiça da fórmula de Hadbro, ali haveria novamente uma conexão. Mas em geral se aceita a distinção entre direito e moralidade, né? Mas o direito, ele alberga uma moralidade, ele alberga pontos de vista moral. E Kelsen também diz isso. Olha, é a ciência do direito que é neutra e não valorativa. O direito ele é intrinsecamente valorativo. Ele adota pontos de vista morais que estão também em discussão no campo moral. Então, voltando ao nosso exemplo, o direito brasileiro adota a monogamia como regra jurídica, isso que está em alguma medida em discussão no campo moral ou religioso, como a gente viu.
Então o Estado tem sua moralidade e tem os seus valores que são eleitos pelas normas jurídicas e por isso ele não tem obrigação de respeitar valores religiosos propriamente. Os valores que a legislação deve obedecer são os valores constitucionais, os princípios constitucionais. Aí sim, e um dos princípios é a liberdade religiosa, o respeito, a tolerância. Então não estou dizendo aqui que os agentes estatais devam agredir a moralidade religiosa dos cidadãos, ao contrário, devem respeitá-la. Mas do ponto de vista conceitual não existe esse limite intransponível em que o Estado deve respeitar a moralidade religiosa. Porque desse ponto de vista, por exemplo, o divórcio não seria possível juridicamente, porque a moralidade da religião católica, por exemplo, não admite o divórcio, não admite a extinção do laço conjugal. Então o Estado não poderia, no seu ordenamento jurídico, prever o divórcio. Então está se vendo aí o contrário do que pretende o movimento. Se o Estado respeita a moralidade religiosa de uma determinada religião, ele está infringindo o princípio da laicidade, ele está importando para a sua produção legislativa, para a sua atuação, ele está importando princípios religiosos, dogmas religiosos, a moralidade religiosa, E com isso, muitas vezes, infringindo a laicidade, porque está adotando pontos de vista de uma determinada religião, ou de várias, mas o que eu pretendo mostrar aí é que o Estado não está limitado na sua atuação pela moralidade religiosa. Então, até no primeiro artigo desses 3 que eu fiz, para veicular de forma mais sintética o pensamento, eu falo até de uma campanha pública na França, feitas nas escolas públicas contra a homofobia, perfeitamente legítimo num Estado que tem o princípio da igualdade como talvez o seu principal mandamento, E se nós fôssemos por essa linha de que o Estado deve se abster de ofender uma moral religiosa, não seria possível, talvez, esse tipo de campanha, se existe alguma religião que condena a homofobia. Então, é trazer para o direito, e para o Estado, uma espécie de promiscuidade com os pontos de vista religiosos e morais, o que não é admitido pela sistemática do Estado constitucional, pelo princípio da laicidade e pela própria concepção do direito como algo distinto da moral. Então, são essas as minhas considerações sobre o primeiro tema que eu escolhi aí dessa problemática do Escola Sem Partido, e eu voltarei com mais 2 questões. A segunda, num outro vídeo, mais pontual sobre a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o seu artigo 12, a questão do respeito à moralidade familiar. E num terceiro vídeo, a questão mais filosófica da neutralidade ou da imparcialidade do professor em sala de aula.